Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal Patriota do YouTube, seguidores das nossas páginas e redes sociais, todas elas estão descritas abaixo deste vídeo. Estamos trazendo mais uma edição de O Patriota Notícias, sempre de olho na notícia, para informar os nossos telespectadores e seguidores. Parece que o presidente do Banco Central brasileiro decidiu de fato enfrentar e dizer algumas verdades que já deveria ter dito. E, dessa forma, ele se contrapõe aos interesses políticos do atual governo. Vamos ver a matéria, muito importante, muito interessante. Mas antes de mostrar aos amigos a matéria, eu peço a você que não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão e também se inscrever aqui no nosso canal, ativando o nosso sininho, assinalando todas as notificações. Vamos à matéria, pessoal. Está na tela aí. Segundo a publicação da revista Antagonista e Cruzoé, Campos Neto, abre aspas, se dinheiro está caro, a culpa é do governo que deve muito, fecha aspas. Segundo o presidente do Banco Central, se a dívida do governo fosse baixa, o custo do dinheiro seria mais barato para todo mundo, fecha aspas. Matéria de hoje, dia 13 de maio de 2023, publicada às 7 horas e 26 minutos, como mostra aí, mostra o grifo que nós estamos fazendo aí agora. Vamos ao teor da matéria. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a afirmar que o governo é responsável pela alta na taxa de juros no país. Abre aspas. A gente tem que tomar cuidado para não ter uma inversão de valores. Se você, empresário, está tentando pegar um dinheiro e está caro, a culpa não é do BC, porque é malvado. A culpa é do governo, que deve muito, disse em entrevista à CNN Brasil, que foi ao ar na noite de sexta-feira, dia 12. Abre aspas mais uma vez. Porque o governo está competindo com você pelo dinheiro que tem disponível para aplicar em projetos. Então, assim, o grande culpado pelos juros estarem altos é quem tem alguém competindo, pelo menos, pelos mesmos recursos e pagando mais. Segundo o Campos Neto, se a dívida do governo fosse baixa, o custo do dinheiro seria mais barato para todo mundo. Na semana passada, Lula voltou a atacar o presidente do BC e disse que ele não tem compromisso com o Brasil e sim com o governo de Jair Bolsonaro. Tá aí. Presidente do Banco Central em rota de colisão com o governo do cidadão. Vamos aos comentários, caros telespectadores. Olha, eu não sou economista. Não vou aqui me aprofundar em assuntos de economia, não é minha área de trabalho, não é uma área de estudo, né? Então, vou me limitar ao simples, que é o que todos nós conhecemos. Se você gasta mais do que você ganha, automaticamente o que você ganha não é suficiente para pagar as suas obrigações. Consequentemente, todo mês você vai estar em déficit. O que é isso para os amigos que talvez não entendam esse raciocínio? Se você ganha R$ 1.000 e todo mês as suas dívidas somam R$ 1.200, você vai pagar os 1.000 e vai acumular R$ 200 negativos para o mês que vem. E isso vai se tornar uma bola de neve, porque no mês que vem você vai ter que reduzir os seus gastos. Ele não vai mais poder ser de R$ 1.200, porque do mês passado para o mês atual, você já está devendo R$ 200. Então você vai ter que diminuir a sua dívida. É muito claro isso, não precisa ser economista. O governo Luiz Inácio simplesmente pegou um governo austero como o de Jair Bolsonaro, com as contas em dia. Não vou aqui tecer sobre números, né, do governo Bolsonaro, vou incentivá-los a procurar na internet, que os senhores vão encontrar,
que os números do governo Bolsonaro eram favoráveis, eram números de fato positivos. E já antes de assumir o governo Luiz Inácio, para fazer as suas politicagens, os seus votos de cabresto com os projetos e benefícios sociais, decidiu aumentar os gastos. Quem não se lembra da tal da PEC da transição, em que se deu ao governo Luiz Inácio a possibilidade de gastar mais de 100 bilhões só nos 2 primeiros anos de governo? Logicamente, meus caros amigos, se você não tem esse dinheiro, você não pode gastá-lo. Se o governo já não tinha recursos ao final do governo Bolsonaro, como disse Luiz Inácio e sua equipe, não poderia ter aumentado os gastos. Deveria ter ficado exatamente como estava. Mas o governo Luiz Inácio, evidentemente, tem os seus compromissos políticos com aqueles que o apoiaram durante a eleição. E agora é hora de pagar a conta. Por isso foram feitos, né, mais ministérios que tinham sido reduzidos no governo Bolsonaro. Por isso é que toda aquela companheirada, vamos dizer assim, está lá, neste momento, nesses ministérios, ganhando altos salários. Outra coisa, a questão dos benefícios sociais. É lógico, eles precisam dos benefícios sociais. José Dirceu já disse há muitos anos atrás que o Bolsa Família garantia ao PT 40 milhões de votos. Essa é a tática. Não vamos ligar para a economia, assim pensa Luiz Inácio. Vamos pura e simplesmente aumentar os gastos. Vamos formar ali a nossa grande carteira de beneficiários dos benefícios sociais. Assim vai resultar em votos, assim nós vamos ser perpetuados no poder. Vamos entrar em guerra com o mercado financeiro, porque na verdade o que nós queremos aqui no Brasil é que todos se tornem pobres, dependam de benefícios sociais, e assim nós não vamos precisar da classe empresarial que vai embora, todos vão viver de benefícios sociais e vão apoiar de forma indeterminada este governo que aí está. O Campos Neto fez questão de dar essa declaração exatamente porque ele está sendo atacado quase que diariamente pelo governo Lula. O grande objetivo do governo, ao invés de colocar um técnico no Banco Central, é colocar um amigo, um companheiro político, para que diga amém a tudo que Luiz Inácio quer fazer com o Brasil. Como o Banco Central tem autonomia, Luiz Inácio acaba ficando refém do Banco Central, que hoje é presidido por Roberto Campos Neto. Mas o que ele disse aí é a mais profunda verdade. Roberto Campos Neto foi claro: olha, se não gastar muito, lógico que os juros vão baixar, lógico que vão conseguir melhores resultados na economia, mas do jeito que está não tem como. Infelizmente eu tenho que manter aqui os juros altos para evitar o quê? A inflação. E na verdade a resposta do presidente do Banco Central é um ato político, um ato de revide, porque ele está sendo atacado. Mas eu pergunto aos amigos que estão vendo este nosso vídeo neste momento. Eu acho que está muito claro o que o PT quer fazer com o Brasil. Dilma Rousseff tentou fazer a mesma coisa. Gerou a tal das pedaladas, gerou um número altíssimo de desemprego, que na época acho que ultrapassava os 14 milhões, e acabou ocasionando o processo de impeachment. Lula quer fazer a mesma coisa? Sim, ele quer fazer a mesma coisa, mas não quer o mesmo resultado, ou seja, o impeachment dele. Mas ele quer conduzir o país com mãos de ferro. Mas ele vai fazer isso como? É muito simples. Uma tática muito antiga da esquerda no Brasil, seja ela o PT, o PSDB, que infelizmente já teve brasileiro que acreditou que o PSDB era a direita, né? Eles vão simplesmente maquiar os números, meus amigos. Vamos imaginar agora, neste momento, rapidamente falando aqui, que o Roberto Campos Neto peça demissão do Banco Central e finalmente o sonho petista possa ser alcançado, a nomeação de um companheiro para o Banco Central. Evidentemente que vai se baixar a taxa de juros, mas o governo, como disse o próprio Campos Neto,
vem gastando além do que arrecada, na sequência, o que vai acontecer? Vamos ter um quadro inflacionário. Na sequência, nós também vamos ter ali o desemprego. Os investidores vão acabar recuando diante da inflação. E, por fim, nós vamos ter ali uma situação chamada recessão, que muitos países aqui que nos circundam estão passando nesse momento. A Argentina, a Venezuela, né? E agora parece que até a Colômbia está entrando nessa rota aí também. E vamos imaginar que tudo dê errado, Luiz Inácio consiga trocar o presidente do Banco Central, baixar a taxa de juros, vai gerar inflação, recessão. Qual que será a estratégia do PT? Muito simples, vamos maquiar os números, esconder a verdade. Vamos dizer aos brasileiros que está tudo bem, não tem problema, a inflação está alta, mas nós vamos conseguir passar por cima deste imprevisto. As coisas não são bem assim. Infelizmente para o PT, enquanto o Roberto Campos Neto estiver por lá, eles não vão conseguir quebrar o país para justificar aí o aumento dos benefícios sociais, para provocar a saída dos empresários, dos investimentos. Mas a hora que Roberto Campos Neto deixar a presidência do Banco Central, com certeza o Brasil vai mergulhar numa recessão muito grande, porque o governo Luiz Inácio vai precisar continuar gastando para atender os seus interesses políticos, aumentar a sua base eleitoral com benefícios sociais, e a coisa vai de mal a pior. Não precisa lembrar aqui aos amigos que o mercado financeiro, segundo pesquisa recente, tem um número de 86% de empresários e pessoas do mercado, fundos de investimento, que dizem que o governo Luiz Inácio tem ali uma visão, né, do mercado negativa. Para você que talvez não entenda muito esse quadro, é mais ou menos assim. Nós vamos quebrar o país para dizer que vamos consertá-lo. É mais ou menos isso. Não se atenham, meus caros amigos, ao que eu digo aqui. A internet hoje, ainda nesse momento, ela é livre. Em breve eu acho que não será mais, mas ela dá todo o arcabouço para que você possa fazer uma pesquisa e conferir tudo isso que eu estou dizendo aqui, principalmente os números do governo Jair Bolsonaro e os atuais números do atual governo. Você vai ver que há uma diferença muito grande. Por exemplo, nesse momento, que vai ao encontro do que diz aí Campos Neto, já em fevereiro, o governo Luiz Inácio acumulou um déficit, ou seja, gastos a mais. Aquilo que foi gasto e que não tinha dinheiro para cobrir esses gastos, de 73 bilhões de reais. Realmente, o presidente do Banco Central dá uma resposta dura, à altura, mas infelizmente ele não vai ficar a vida inteira no Banco Central, pelo menos os 4 anos do atual governo. Esse é o problema. Estamos aqui trazendo mais uma notícia, mais uma análise, mais um comentário, nesta nossa edição de O Patriota Notícias. Nós voltaremos a qualquer momento. Aguardem.